Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez o nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno, aqui na nossa rádio e TV Fraternal. Gostaria de, nesse momento, expressar aqui sempre que estar em contato com um grupo de pessoas que visam a reflexão, entendimento sobre si mesmas é um prazer muito grande. Até porque o nosso trabalho na matéria, quando eu falo trabalho na matéria, não é trabalho profissional, é o nosso trabalho de crescimento, o nosso trabalho de desenvolvimento. Enquanto seres eternos que somos, temos desafios a serem entendidos, compreendidos na nossa dinâmica. E o que nos visita são as experiências que nós, de alguma maneira, precisamos no nosso desenvolvimento. Enquanto seres espirituais, solicitamos justamente isso para que a gente possa se desenvolver. No nosso trabalho de crescimento, precisamos do que nós vivemos hoje. E nesse momento eu gostaria de trazer um assunto aqui para a nossa reflexão, contando um pouco, e baseando na experiência de Francisco de Assis. Dia 4 de outubro é um momento assim onde a Igreja Católica ela comemora assim, ou relembra, o falecimento de Francisco de Assis e estabeleceu o dia 4 de outubro como o dia de Francisco de Assis. Francisco de Assis desencarna no dia 3 de outubro de 1226. Então ele já faz um certo tempo, que ele trouxe as suas experiências e o seu exemplo para que possamos compreender um pouco melhor nas atitudes, nas ações que esse espírito consciente sobre si mesmo procurou adotar na sua existência material. Ele, filho de um comerciante abastado, teve uma oportunidade de uma existência, digamos assim, com tudo que era do bom e do melhor. Teve uma juventude onde viveu muitas experiências mais mundanas do que espirituais. Teve uma educação católica por parte da mãe e que levou ele a refletir sobre a dinâmica do que significa viver, do que significa os ensinamentos de Jesus. Mas isso, até um certo tempo da sua vida, era um conhecimento. O sonho dele era ser um cavaleiro, era participar de guerras. Tinha a sua vida de noitadas, tinha a sua vida voltada às questões dos prazeres mais materiais. Isso foi uma fase na vida dele. Até o momento em que ele, no sonho de ser cavaleiro, ele se engaja num exército de Assis para poder combater numa guerra contra uma outra cidade-estado. E eles foram derrotados. Francisco de Assis foi preso, ficou praticamente 1 ano na cadeia, sentindo muitas dificuldades e passando por coisas que ele nunca havia passado na vida. Depois que ele sai, ele adoece de uma maneira significativa, a doença dele foi grave, e a partir daí ele reflete muito sobre o sentido da vida e o que ele fazia. Até o momento que ele, andando a cavalo, ele vê no seu caminho um leproso. E ao invés de ele fugir, dele voltar para trás, porque a lepra era considerado algo contagioso, algo que era uma peste que, na verdade, você deveria correr dela. E todos os rancenianos, todos os leprosos, hoje a gente conhece por rancenise, eles eram considerados párias da sociedade e deveriam viver longe de toda a comunidade. Ao contrário do que o instinto dele pedia, que seria fugir, ele desce do cavalo, vai na direção do leproso, o abraça e beija suas mãos. Essa atitude dele, de alguma maneira, até é surpreendente para ele mesmo. E é onde ele reconhece Jesus no corpo e na presença daquele ser que era objeto para a sociedade, daquele ser que não tinha nada a oferecer para a sociedade, que de alguma maneira ele reconhecia que ali era um necessitado e que precisava de apoio. A partir desse momento, Francisco de Assis quer se livrar das questões materiais no sentido de doar. Então ele passou a doar seus bens. Tanto é que seu pai se incomodou tremendamente com essa atitude e cobrou na justiça o próprio filho a devolução dos bens que eram da propriedade de Francisco, mas que o pai queria de volta.
E o Francisco devolveu tudo, inclusive devolveu as roupas, todas as roupas que ele tinha, inclusive do próprio corpo, e saiu nu pela cidade para poder viver uma outra vida. Nesse processo de se desapegar das coisas materiais, ele entra em contato com o sentido do que significava viver em doação ao próximo. E ele funda, na verdade, uma ordem, a ordem franciscana, dos frades menores no sentido de que eles buscavam a humildade, buscavam a pobreza, buscavam servir ao próximo sem interesse nenhum, longe do poder, longe de tudo aquilo que a igreja naquele momento representava. Nesse momento, ele, a partir de como ele vive, ele se propõe a viver dentro de uma capela onde ele busca refúgio. Ele ouve uma voz dizendo que ele deveria ajudar a reconstruir a igreja. E ele toma isso ao pé da letra, e onde ele estava precisava de muitos reparos, e ele entende que seria para ele poder reparar as capelas, as igrejas que estivessem ao alcance. E ele começa a fazer esse trabalho, até o momento em que ele, na verdade, percebe que a mensagem não era aquela. A mensagem era para reconstruir a igreja no sentido espiritual. E em um determinado momento ele viaja para poder se encontrar com o Papa, vai com alguns companheiros, né, da fraternidade, encontra o Papa e o Papa reconhece, autentica a existência da fraternidade franciscana. E a partir desse momento, onde ele é reconhecido, é um ponto extremamente significativo no trabalho, onde é divulgado de uma maneira muito intensa as propostas de viver pela humildade, viver pela doação, viver pela fraternidade, viver pelo amor, o amor fraternal, o amor universal. E isso atraiu muitas pessoas nesse caminho. Porque muitas pessoas têm os corações pesados, angustiados pelas dores e problemáticas do dia a dia. Quem é que em algum momento nunca pensou, talvez até em abandonar aquilo que vive ou aquilo que viveu no passado? Talvez algumas pessoas no momento presente pensem em abandonar tudo. Abandonar porque não aguentam mais, porque não vem saída, porque vem mais dificuldades do que soluções. E Francisco de Assis, ele traz um exemplo de doação. Você não precisa largar tudo que você tem materialmente, até porque na nossa condição espiritual, nós talvez não teríamos condições de viver numa condição que ele viveu. Hoje nós não podemos nos tornar um elemento que dependa de outras pessoas para que a gente possa trabalhar em prol dos outros. Nós podemos doar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Ok, não falamos aqui de dinheiro, não falamos em condições materiais. Falamos aqui de você doar de você para onde você estiver. Onde você está agora? Ah, eu moro sozinho. Ok, mas você tem vizinhos, você tem amigos, você tem pessoas no seu trabalho. Ah, não, mas eu não trabalho mais, sou aposentado. Mas você frequenta lugares onde existem pessoas. A nossa contribuição para a sociedade, seguindo aqui o exemplo de Francisco de Assis, é olhar que nós somos elementos da natureza, nós somos elementos de um planeta complexo, que existe um sistema onde nós estamos aqui mergulhados para desenvolver consciência sobre nós. Esse é o nosso desafio. E quanto mais nós pudermos desenvolver esse desapego às questões de ordem do ego, de ordem da imagem, né, que isso tem a ver com o ego, do poder, daquilo que nós... da nossa reputação, daquelas coisas que nos colocam para cima, né, no contexto social, de ter um carro, de ter uma casa, de ter roupas, de ter um emprego que eu ganhe muito dinheiro e coisas do tipo. Ao invés disso, de percebermos que se nós tivermos essas condições, é ótimo, muito bom, vamos aproveitá-las, mas se eu não as tiver, que eu tenha a capacidade de poder superar a mim mesmo nas situações dos desafios que a vida me coloca. Então nós podemos aprender muito com esse exemplo de humildade de Francisco de Assis.
aprender assim a um ponto de vivenciarmos essa doação. Você não precisa se libertar materialmente dos bens materiais, que significaria o quê? Doar, significaria abrir mão das coisas, mas você pode treinar o desapego das coisas materiais, aquilo que nós não vamos levar daqui. Não basta sermos espíritas, católicos, evangélicos, não basta sermos muçulmanos, hinduístas, não basta ser nenhum tipo de rótulo que nós tivermos aqui de religiosidade. A grande questão é sermos realmente verdadeiros com a vida, verdadeiros conosco. Francisco de Assis, depois de um tempo, ele se junta a um grupo de cavaleiros que buscam uma cidade no Egito, que nesse momento, eles, numa cruzada, se junta a esse grupo de cruzados para poder ir na direção das regiões onde existiam conflitos religiosos. E por esse amor universal dele, ele foi movido a esta cruzada, justamente para poder ajudar de alguma maneira. E contrariando todas as expectativas, ele cruza as linhas, porque existia um confronto muito poderoso, muito forte, belicoso entre os muçulmanos e os católicos naquele momento. E ele cruza as linhas de combate. Ele vai na direção do sultão muçulmano. Ele é capturado e levado até a presença do sultão. Surpreendentemente, muito bem cuidado, muito bem tratado pelos muçulmanos e pelo sultão. E o sultão recebe Francisco de Assis com curiosidade. Recebe aquele homem que se apresenta de uma maneira humilde, se apresenta de uma maneira em não confrontar o conhecimento, não se achando o dono da verdade por ser cristão, não se achando o dono da razão. E ele procura, num diálogo amistoso, amoroso, compreensível, falar sobre as coisas, sobre o bem. Tanto é que o sultão permite até que o Francisco de Assis pregasse Jesus para muitos soldados do seu exército. E parte de lá com uma certa gratidão a Francisco de Assis, de poder ter conhecido um pouco sobre essa mensagem que Jesus, de alguma maneira, nos deixou. Nós, na nossa ignorância, ao longo dos séculos, naquele momento, poderíamos estar envolvidos em guerras e batalhas para poder defender a justa causa de Jesus contra o povo que não mereceria receber ou talvez dominar as terras consideradas santas. E nos aviltamos e nos jogamos em guerras fratricidas, jogamos muita desesperança, jogamos muito com as situações desafiadoras que de alguma maneira nos visitam no momento presente através de situações que nos envolvem o dia a dia. É aquela situação da ação e reação. Nós tivemos ações desequilibradas em nome de Jesus. Hoje nós colhemos as dificuldades e os problemas ao longo da nossa vida. Para que possamos o quê? Alguns vão pensar em pagamento. Eu diria, não existe pagamento. De nada. O que existe é um reequilíbrio das nossas condições mentais, espirituais e emocionais, relativas a uma ignorância, relativas a uma baixa capacidade de compreensão sobre o que significa ser bom, sermos cristãos. E num momento nós poderemos descobrir até que Jesus, por exemplo, ele não divulgou religião. Jesus não divulgou o cristianismo, ele divulgou o amor. Nós, homens, que criamos o cristianismo. Nós, homens, que criamos os muros. Nós, homens, que criamos as divisões. Quando a gente não entende, quando a gente não se entende, a gente cria separação. E aí criamos muros, criamos dificuldades. O objetivo de Jesus jamais foi esse. Tanto é que ele cumpriu com todas as regras e todos os mandamentos judaicos. Ele, de alguma forma, ele também trouxe a contestação de alguns pontos importantes para que os próprios fariseus na época e os judeus na época percebessem que não é mais importante a regra, não é mais importante o rito do que a essência. E Francisco de Assis traz essa essência. Francisco de Assis, assim como Paulo de Tarso,
como Saulo de Tarso, depois se transforma, se modifica, se converte ao cristianismo, às mensagens de Jesus, se tornando quem a gente conhece hoje como Paulo de Tarso. Então essas mensagens amorosas, elas exigiram muito combate interior, exigiu muito de poder confrontar com um mundo que, de alguma maneira, esse mundo está voltado mais às questões de ordem material, do poder, da imagem, da sexualidade, de não percebermos quem somos de fato na nossa própria essência, e de alguma maneira passamos a reagir em relação à vida, em relação às pessoas, às situações, às vezes de uma maneira agressiva, imatura, e que nós vamos gerando com o tempo sofrimento e dificuldades, até o momento que nós cansarmos de sermos ignorantes, até o momento de nós cansarmos de estarmos aqui numa posição que no fundo, nós não faz sentido, na verdade. E precisamos descobrir isso. E cada um com a sua história, cada um com o seu momento. Nesse instante, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de refletir junto com os amigos nesta caminhada. Em muitos momentos difíceis, em muitos momentos complicados, momentos difíceis, complicados, momentos desafiadores. Nada mais do que, de alguma maneira, trabalhando e expurgando de dentro do nosso próprio ser aquilo que não presta e que não serve mais. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse instante e termos esse espaço para refletirmos, esse espaço para podermos dar um passo acima. Que os nossos problemas e dificuldades sejam degraus e não paredes, muito menos obstáculos intransponíveis. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido amigo Francisco de Assis, as suas energias de amor, de paz, amor universal, esteja nos envolvendo em sustentação para que possamos seguir adiante. Quem sabe fazermos uma 10ª parte do que ele fez, em doação, em compreensão, em amor, em doação. Não doar dinheiro, mas doe de você, doe a sua atenção, doe um pouco o teu silêncio, ao invés de criticar, tentarmos o exercício do silêncio, de perceber o impacto que nós causamos nos outros e poder reparar em nós as nossas próprias atitudes, sem julgamento, sem as críticas. Quem sabe um dia nós possamos compreender um pouco melhor tudo isso com amorosidade e respeito. Que Jesus nos abençoe com muita luz e muita paz. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Um abraço a todos e até a nossa próxima reflexão.